Fala família, liga, Igor falando e o Bitcoin fazendo um rompimento duplo, bem negativo para os preços. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas vamos falar sobre uma perspectiva positiva também para o longo prazo. Fora isso, abri mais uma pool de liquidez na Uniswap e vou explicar o racional por trás dessa estratégia. É como se fosse um trade, digamos assim, e também vou mostrar as minhas outras pools de liquidez que eu tenho nesse momento e como eu estou me aproveitando. Então, explicar de novo um pouco o racional por trás dessa estratégia. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros. Estamos melhorando a cada dia com conteúdos exclusivos por lá. Uma comunidade que se ajuda, tá sempre mandando análise, sempre batendo um papo. Fora, obviamente, nossos vídeos privados, nossas lives exclusivas. Não deixe de ver então o clube de membros, link na descrição do vídeo. Vamos começar então, porque hoje o Bitcoin fazendo um movimento descendente, um movimento muito importante, principalmente se a gente fechar no domingo às 9 horas da noite, mais ou menos da maneira que nós estamos nos formando agora, formando essa barra, diria assim. Essa aqui é uma barra semanal, eu sempre analiso aqui o gráfico semanal, e o que está acontecendo hoje é que a gente está rompendo dois pontos chaves para o Bitcoin, dois pontos muito importantes, e se domingo às 9 horas da noite, quando essa barra fechar, esse rompimento ele for confirmado, isso será muito negativo para os preços, pelo menos na minha visão. Que pontos-chave são esses? O primeiro ponto é em relação à média móvel de 200 semanas. Se a gente der um zoom out aqui, vocês vão ver a importância dessa média móvel. Eu acredito que a maioria de vocês que me acompanham há mais tempo já sabem, eu acompanho de perto essa média móvel. É uma média móvel simples e não exponencial. E vocês notam que raríssimas vezes aqui na história o Bitcoin te dá a oportunidade aqui de comprar abaixo dessa média móvel. A gente já vai falar sobre essa perspectiva, mas primeiro vamos em relação à perspectiva negativa. Em relação à perspectiva negativa, é que a gente está fazendo esse rompimento. Então o Bitcoin está perdendo a média móvel que serviu aqui durante 3 semanas como suporte para os preços, e a cada semana ele vinha ganhando ali esse chão que é a média móvel de 200 semanas, um ponto chave muito importante, mas caso se confirme aqui esse rompimento, com certeza isso é muito negativo para os preços. Esse é o primeiro então ponto negativo que eu vejo no Bitcoin, esse rompimento. Só para vocês terem ideia de onde está essa média móvel, ela está em torno de $23 mil atualmente. O outro rompimento que é negativo na minha visão é em relação ao Realized Price, em relação ao custo base do mercado. O Realized Price ele mede todos os Bitcoins do mercado em relação à última vez que eles foram movimentados. Por isso a gente tem uma noção ali de custo base. Eu postei aqui no Twitter mais cedo. Se você não segue a gente no Twitter, segue a gente lá, Liga Cripto, tanto a Liga como aqui também tem meu Twitter pessoal, mas eu posto mais aqui mesmo pela Liga. Então segue a gente lá, a gente tem conteúdos também lá que eu mando, várias análises, também tem meme, tem muita coisa legal aqui no nosso Twitter. Se você não segue a gente lá. Mas então, vindo aqui no post que eu fiz mais cedo, a gente está rompendo aqui então também o Realized Price. Como vocês estão vendo, o Realized Price ele está atualmente em $21.700 mil. Então esse rompimento aqui também é muito negativo. Então com a queda de hoje, a queda expressiva de hoje, o Bitcoin fazendo um rompimento duplo de dois pontos chaves muito importantes na minha visão, e isso é bem negativo caso se confirme domingo às 9 horas da noite. Outra coisa que é negativa na minha visão é em relação ao Heikin Ash. O Heikin Ash, que pra gente é um grande rastreador de tendência, com a queda de hoje a gente já começa a ver que a gente está formando uma vela aqui, um doji, um corpo bem curto com sombra para os dois lados e uma vela vermelha. Isso é bem negativo depois que a gente vinha aí de 4 semanas com velas verdes. 3 dessas 4 semanas não apresentavam sombra inferior e apresentavam sombra superior, que é justamente o que a gente quer ver. O Heikin Ash, você que não sabe a leitura Heikin Ash, a gente tem aqui uma demonstração clara da tendência quando a gente tem, por exemplo, um corpo largo aqui de venda, de baixa na verdade, sem sombra superior e com sombra inferior. Isso aqui é uma tendência clara de baixa, uma vela clara baixista. E a compra é ao contrário, uma vela positiva seria o contrário, seria um corpo largo, verde, de alta, sem sombra inferior, com sombra superior. Isso aqui é uma vela clara
para alta, que mostra uma tendência de alta. Mas depois aqui de 4 semanas consecutivas, então, a gente esboçando fazer essa reversão, a gente tem então uma vela que está se formando e é um doji com sombra para os dois lados. Isso aqui já mostra um enfraquecimento muito forte dessa tendência que antes era de alta aí por mais de um mês. Então a gente pode entrar em um período aqui mais lateralizado, de repente como foi aqui, vários dojis formando ao mesmo tempo, sombra para os dois lados, corpos curtos, ou até mesmo vamos analisar a semana que vem como vai se formar o Heikin Ashi da semana que vem. Se vier um Heikin Ashi mais claro, por exemplo, assim de baixa, com certeza vai ser bem negativo também, ainda mais somando com esses dois rompimentos, mais ou menos como a gente está no mensal aqui. Vocês notam que o mensal a gente tem uma tendência mais clara que sem ruído de baixa, é o 4º mês consecutivo que a gente faz corpos largos sem sombra superior com sombra inferior, então bem negativo para os preços. Quero dar uma passada rápida no Ethereum antes de falar uma perspectiva positiva que eu enxergo para os preços. A gente nota que o Ethereum ele está realmente extremamente forte. A gente nota que o Heikin Ashi do Ethereum ele ainda é um Heikin Ashi altista, ainda temos um corpo largo praticamente sem sombra inferior e com sombra superior. A gente já vem aí de 6 semanas consecutivas com essa tendência. Então o Ethereum, que muitas vezes serve como um leading indicator, que a gente chama, ou seja, um indicador que faz o primeiro movimento, às vezes indica o movimento que o Bitcoin vai fazer, e a gente tá vendo o Ethereum mais forte que o Bitcoin. Então muita atenção também no Ethereum, porque um Ethereum forte com certeza é um sinal muito positivo atualmente para o mercado. O Ethereum tá bem forte, mesmo no dia de hoje está caindo igual ao Bitcoin, não tá caindo mais que o Bitcoin. A gente vai ver isso já já também no par Ethereum Bitcoin. Mas antes quero mostrar aqui para vocês sem o Heikin Ashi, porque eu alertei na semana passada que a gente tinha encontrado aqui, fiz um post também para o nosso clube de membros, que a gente tinha encontrado aqui justamente essas médias móveis, que é o Bull Market Support Band, que eu chamo, é um indicador pago do youtuber Benjamin Cohen, caso tenha interesse, dá uma olhada no canal dele, mas a gente tinha encontrado essas médias móveis aqui, e isso aqui é uma batalha muito forte para ser vencida rápida, digamos assim. Era provável que a gente tivesse dificuldade de passar essas médias móveis, são as médias móveis mais importantes na minha visão para o longo prazo, no gráfico semanal, é a média móvel de 20 e 21 semanas. Então a gente está sofrendo rejeição nessa semana aqui no Ethereum dessas médias móveis, e isso aqui mostra para mim que a batalha, por enquanto, essa resistência, ela tá servindo aqui sim como uma resistência muito forte, e não vai ser fácil na minha visão o rompimento dessa resistência. Então muita atenção aqui no Ethereum, porque com certeza aqui não será fácil essa batalha para esse possível rompimento. Só mostrando aqui a força que o Ethereum tá tendo no mercado, vamos Ethereum barra Bitcoin aqui para vocês notarem que o Ethereum barra Bitcoin ele ainda tá numa semana de alta, mesmo com a queda expressiva no dia de hoje, que as altcoins tendem a cair mais que o Bitcoin, sempre um movimento forte de queda, mas a gente nota que o Ethereum não, o Ethereum está se mantendo ainda essa semana no mesmo patamar, aliás, um pouquinho acima, né? A gente está vendo que a vela é verde, então a gente está subindo um pouco ainda essa paridade, o Ethereum está ganhando um pouco de valor ainda em cima do Bitcoin, o que mostra para mim uma força com certeza absurda. Vamos falar rapidinho aqui da perspectiva de longo prazo aqui, que com certeza é a perspectiva positiva na minha visão e que eu tenho pautado aí com certeza para manter meu psicológico forte. É óbvio que o meu psicológico, eu não deixo que ele influencie muito na minha estratégia. A estratégia que você tem que ter, ela tem que ser bem definida. Se você não tem uma estratégia ainda, dá uma olhada na minha, de repente você consegue, baseado na minha estratégia, enxergar alguma estratégia que faça sentido para você. É só botar aí no YouTube, navegando no mercado Liga Cripto, meu vídeo vai ser o primeiro. E por que eu falo isso? Porque existem muitos achismos no mercado, pessoas acham que vai subir, pessoas acham que vai cair, mas a estratégia ela tem que ser soberana, ela não deixa que o achismo te influencie. Você tem uma estratégia, segue ela a risco e dessa forma você consegue sobreviver literalmente a períodos difíceis no mercado. Então a minha é o Dollar Cost Average por intensidade, como vocês sabem, eu sigo ela sem estresse, sem burocracia, simplesmente vou seguindo a minha estratégia. Mas eu quero passar uma perspectiva de longo prazo aqui para vocês, muito importante, porque o gráfico de longo prazo aqui, se a gente bota no semanal, é muito claro aqui. Olha quantas vezes então na história o Bitcoin, aqui desde 2014, que é o que a gente tem esses dados aqui da média móvel de 200 semanas,
olhe quantas vezes na história ele te deu a oportunidade de fazer uma acumulação abaixo dessa média móvel. Aqui ele te deu um pouco menos de uma semana, então alguns dias aqui, em janeiro de 2015. Aqui no Coronadump ele te deu aqui também alguns dias em março de 2020 e nós estamos tendo de novo essa oportunidade de comprar Bitcoin abaixo da média móvel de 200 semanas. Então assim, nada é mais claro do que isso. É óbvio que você não tem que sair comprando tudo, vende de casa, vende tudo para sair comprando, é óbvio que não. Nunca entre com mais que você possa perder, mas é inegável que a gente vive, na minha opinião, uma das melhores fases de acumulações para o longo prazo no Bitcoin, que muito para mim também só está se dando devido a toda a macroeconomia que a gente está vivendo no mundo. Se a gente não tivesse vivendo isso, pelo menos é a minha opinião, eu não acharia que o Bitcoin daria uma oportunidade tão boa da gente comprar ele abaixo da média móvel de 200 semanas, porque é muito claro aqui que ele não fica tanto tempo assim abaixo da média móvel. E aí muita gente fala, não, mas aí ele vai cair mais, mas ele vai voltar para 17, para 15, para 10, tudo bem, vai ser uma oportunidade melhor ainda, por isso que sua estratégia tem que estar bem definida para você ir guardando caixa caso isso aconteça, mas você também tem que estar protegido caso isso não aconteça. Ninguém sabe o futuro, ninguém crava fundo, então tenha uma estratégia bem definida de acumulação e se aproveite das oportunidades que o mercado está te dando. Se você me assiste ainda, com certeza você enxerga valor nesse ativo, porque a maioria dos turistas já foram embora desse mercado. Então, se você me assiste, é porque você é um sobrevivente. Aproveite daqui a 3, 4 anos. Se você enxerga valor no Bitcoin, se ele cumprir o papel que ele está cumprindo no mundo, você vai, com certeza, conseguir mudar o patamar da sua vida. Eu falo por experiência própria, porque isso aconteceu na minha vida depois que eu passei um ciclo de acumulação de 2018 a 2020. Pausa rápida. Você tem interesse em negociar criptoativo? Aqui no canal a gente indica Crypto.com, mercado spot, link na descrição no vídeo. E para o mercado futuro, alavancagem, opções, a gente tem a BitGet e a Bybit, sempre com muitos bônus para vocês. Dependendo do seu primeiro depósito, você pode ganhar até $4.000 de bônus. Na BitGet a gente tem também desconto nas taxas de corretagem de 30% vitalício. Só abrir conta pelo nosso link e garante essa taxa vitalícia para você de 30%. Agora eu vou falar um pouco em relação à estratégia que eu montei lá no clube de membros. A gente fez um bate-papo, eu, Bruno e Mário, e eu expliquei a fundo qual é a minha estratégia das pools de liquidez, justamente porque eu entendia que naquele momento o Ethereum a $2.000, $1.700 na verdade, quando eu montei, ainda não me sentia tão confortável de aportar em Ethereum, porque a minha estratégia do Dollar Cost Average por intensidade está sendo 100% em Bitcoin, então eu não me sentia muito confortável de pegar ali Ethereum $1.700, $2.000, então eu montei uma estratégia e ela está sendo muito bem desenvolvida na minha visão, porque eu vou explicar, dar uma passada rápida para vocês e mostrar também a nova pool de liquidez que eu abri uns 2 dias atrás, explicar o racional aqui dessa pool com o Matic barra Ethereum. Primeiro passando então Ethereum barra USDC. Qual é a lógica que, mais uma vez, da estratégia por trás dessa pool? A estratégia por trás dessa pool é o seguinte: eu tenho caixa pelo Dollar Cost Average por intensidade. O Dollar Cost Average por intensidade, que é a minha estratégia, ele vai te dando caixa. Com parte desse caixa, eu peguei e estou fazendo aqui, praticando, digamos assim, testando as pools de liquidez da Uniswap. Então, qual é o racional por trás dessa estratégia? Primeiro que eu estou na rede Polygon, porque na rede Polygon praticamente não tem taxa. Se você botar aí $1.000, que é quanto eu botei nessa pool na rede Ethereum, só de taxa você vai pagar aí $10, $15 para botar, para tirar, para trocar. Então, fica inviável. Então, na rede Polygon praticamente não tem taxa. Então, vocês notam aqui que eu já ganhei uns 2%, mais ou menos em 2 semanas. Está dando em média isso, 4%, 5%, dependendo das suas bandas. E agora eu vou explicar rapidamente o que são essas bandas. As bandas que vocês notam aqui, quanto eu botei minha banda inferior e quanto eu botei minha banda superior em relação ao preço do Ethereum, você só faz liquidez, você só provê liquidez quando os preços estão entre essas bandas. Então, se eu estou provendo liquidez enquanto o Ethereum estiver em 1.159 e 2.215, e ele está nessa faixa desde que eu montei a pool. E qual é a estratégia por trás disso? A estratégia por trás disso é muito claro. Eu montei quando o Ethereum estava mais ou menos em $1.700, não me sentia confortável de comprar, peguei então parte do caixa, montei essa pool. Por quê? Se ele sair na banda inferior, digamos que o Ethereum caia para $1.000, o que a pool automaticamente vai fazer? Se o USDC está se valorizando em cima do Ethereum, porque o Ethereum está caindo, ele vai comprando
o USDC Ethereum. Ele vai transformando, na verdade, o USDC em Ethereum. Então é como se você estivesse fazendo um dollar cost average toda vez que o Ethereum vai caindo, até que ele sai da banda inferior e você fica 100% posicionado em Ethereum. Então, caso isso aconteça, a pool vai ter 100% aqui em Ethereum e eu vou ter feito um dollar cost average em toda essa queda. Se ele sair pela banda superior, o que acontece? Se ele sair pela banda superior, o Ethereum vai ganhando valor em cima do USDC, então ele vai vendendo Ethereum e vai comprando USDC. Se ele sair na banda superior, eu vou estar 100% em USDC e eu vou ter aumentado o meu caixa. Por isso, qualquer uma das duas possibilidades, para mim, tranquilo, porque eu vejo valor no Ethereum. Se ele sair aqui na banda inferior, tudo bem, vou ter feito dollar cost average até 1.150, não tem problema nenhum. Se ele sair para cima, tudo bem, era um caixa que eu não ia usar, porque eu não me sentia confortável de comprar Ethereum a $1.700, então tudo bem, aumentei meu caixa, tá bom também para mim. Enquanto ele não se decide por qual banda ele vai sair, o que acontece? Você vai ganhando taxa aqui, ó, já ganhei $18, enquanto ele não tem nenhuma decisão. Se ele for ficando aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai gerando taxa aqui até ele sair por uma das bandas, não tem problema. E até mesmo quando ele sair, se você não quiser finalizar a pool, quando ele voltar, você continua provendo liquidez e ganhando taxa. Então essa é a minha estratégia básica, é a primeira, eu diria, de mais fácil entendimento. E agora eu vou mostrar para vocês a pool que eu abri há 2 dias atrás, Matic/Ethereum, que é um pouco mais complexo, embora a lógica seja a mesma. Por que eu abri essa pool aqui? Porque eu tinha um Ethereum parado e eu resolvi testar também essa estratégia para tentar aumentar a minha quantidade de Ethereum com a pool de liquidez. Qual é a estratégia? Você tem que ver aqui o gráfico Ethereum/Matic. Vamos botar aqui Matic/Ethereum. Porque a estratégia é o seguinte, vocês notam aqui que os preços aqui no gráfico semanal, eles estão em cima do Bull Market Support Band após um rompimento aqui. A minha expectativa desse trade, digamos assim, para tentar aumentar a minha quantidade de Ethereum, é que esse suporte aqui tão forte do Bull Market Support Band, ele seja respeitado. Ou seja, a Matic, ela respeite esse suporte, lembrando que eu estou no gráfico Matic/Ethereum, o preço da Matic em Ethereum. Então, caso esse suporte seja respeitado e os preços voltem a subir aqui novamente, mais uma vez Matic/Ethereum, o que vai significar? Significa que a Matic está ganhando valor em cima do Ethereum. Então, se a Matic está ganhando valor em cima do Ethereum, ela está valorizando em cima do Ethereum, o que a pool faz? A pool, ela vai vendendo o Matic e vai comprando Ethereum. Dessa forma, se sair aqui pela banda superior, que é o que eu acredito, porque aqui para mim a maior probabilidade é de que esse suporte do Bull Market Support Band ele seja respeitado e a Matic então ganhe valor aqui em cima do Ethereum. Eu botei mais ou menos a banda superior por aqui. Caso isso aconteça, no final da pool eu vou estar posicionado 100% em Ethereum com mais Ethereum do que eu botei inicialmente e ainda vou ganhar aqui as taxas. Então esse é o racional por trás dessa estratégia. E se sair por baixo? Se sair por baixo, tudo bem. Eu tenho Matic também para o longo prazo, não tem problema. Eu botei a banda inferior mais ou menos por aqui. Eu vou sair 100% posicionado em Matic, que é uma criptomoeda que eu quero carregar para o longo prazo, não tem problema. E eu dei uma olhada aqui, muitas altcoins estão mais ou menos em cima aqui do Bull Market Support Band. Vocês notam que Uniswap/Ethereum também está aqui em cima do Bull Market Support Band, então pode ser também o mesmo racional de trade aqui para pool de liquidez. E a Link especificamente, a Chainlink, ela tá ao contrário. A Chainlink ela acabou de ser rejeitada aqui pelo Bull Market Support Band, então a minha expectativa é que realmente ela continue perdendo valor em cima do Ethereum. Então se você tem, por exemplo, Chainlink parada, se você montar uma pool de liquidez com esse racional Chainlink/Ethereum, o que tende a acontecer, a maior probabilidade é que a Chainlink ela continue perdendo valor, então você pega suas Chainlinks guardadas e você vai conseguir aumentar, para tentar, nesse trade, aumentar a sua quantidade de Chainlink provendo liquidez pela UniV3. É o mesmo racional, só que ao contrário, porque ela está em resistência aqui do Bull Market Support Band, foi rejeitado claramente aqui, e para mim a maior probabilidade é dela perder valor em cima do Ethereum. Eu também tenho uma pool dessa, só que está na rede Arbitrum. Troquei aqui rapidamente para vocês notarem, vou mostrar essa pool, que é o mesmo racional, só que é para tentar aumentar a quantidade de Chainlink. Então vocês notam aqui que já tem um tempo, eu estou testando, essa é uma estratégia
estratégia mais complexa, por isso eu tento não falar muito, mas lá no clube de membros eu vou fazer um post passo a passo também, explicando o racional por trás dessa estratégia, segunda estratégia, digamos assim, que é quando não é pareada com dólar, né? São duas criptomoedas. Essa aqui tá bem boa, a liquidez você tá ganhando, já ganhou mais de 2%, sendo que foi a última pool que eu criei, tirando a que eu criei hoje, obviamente. Então realmente tá bem positivo aqui em relação a essa pool de liquidez na Arbitrum, Link/Ethereum na 0,3 aqui por cento. Então, se você gostou do vídeo de hoje, família, deixe seu like, ativa a notificação, dá uma olhada no nosso clube de membros. A gente tá montando muito conteúdo lá exclusivo. Ontem rolou um bate-papo muito legal lá da galera com o Caio, que é um dos nossos moderadores, também um cara muito estudioso, um cara que tem muito a acrescentar. Rolou um bate-papo ontem, fora que muito conteúdo exclusivo todos os dias, vídeos, lives, dá uma olhada, link na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenha todos um ótimo dia e até amanhã.